Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do Dr. Emílio Gimenez. Doutor Emílio, e sobre a judicialização da política, também da saúde? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o judiciário não tem intenção de estar intervindo em nenhum poder, seja ele o legislativo, seja ele o executivo, desde que a questão social seja conduzido com legalidade, Seja respeitado. e seja respeitado os princípios éticos, morais, religiosos. Hoje, o judiciário tem ingressado no mundo, por exemplo, do medicamento, digamos assim. As pessoas pobres sentem dificuldade de buscar socorro médico, socorro hospitalar e principalmente a aquisição do medicamento. Então, quando uma pessoa necessitada não consegue, em razão da sua pequena renda familiar, comprar o remédio prescrito pelo médico, ele pode procurar um advogado ou defensor público e ingressar com ação de obrigação de fazer ou mandado de segurança, a escolha do profissional, pedir ao juiz que conceda a ele a tutela jurisdicional ou uma liminar, antecipe a tutela ou conceda uma liminar para ele conseguir o medicamento que ele precisa. Hoje o Fórum de Tupã tem decidido diariamente esse tipo de ação. Essas sentenças são todas elas mantidas pelo Tribunal de Justiça e também por cortes superiores. Então, E a pessoa tem que provar que ela não tem capacidade de pagar aquele remédio? Sim. Desde que ela traga uma prova, né, geralmente o seu olerite, a sua carteira de trabalho, e demonstre a necessidade do remédio e a não disponibilidade do poder público, o Poder Judiciário tem intervido nessa situação para trazer esse conforto, esse benefício, principalmente para as pessoas pobres. E no caso, por exemplo, da pessoa que tem um plano de saúde, o plano de saúde se nega a dar determinado tratamento. Ela também pode recorrer à justiça e normalmente ganha ou não. Esses planos de saúde, eles são confeccionados, né, no momento em que a pessoa está necessitando da ajuda, está necessitando de ter aquele plano para conseguir uma internação, uma cirurgia, isso, aquilo. Geralmente a pessoa não faz uma leitura detida daquilo que estabelece no contrato. E de repente, lá na frente, quando necessita do plano, depara com uma situação que um tipo de moléstia o plano não quer pagar ou não paga. Então essa pessoa ingressa com ação no judiciário, geralmente, em regra, o juiz interpreta que o contrato deva ser cumprido, que foi feito para que que trouxesse segurança à pessoa em todo tipo de doença e manda sim pagar. E essas decisões também de ordem assim traz bastante um porte de muita justiça social, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, e também tem recebido o apoio dos tribunais superiores. E no caso da pessoa que não encontra uma vaga numa creche ou numa escola municipal para o seu filho, ela também pode recorrer à justiça? Qual a probabilidade dela ter sucesso? Olha, às vezes a pessoa não consegue ter um diálogo satisfatório com a pessoa que é o dirigente daquela instituição, daquela creche, e por circunstâncias diferenciadas, o aluno que precisa frequentar a creche de manhã, o outro que precisa frequentar à tarde, e às vezes o diretor ou o dirigente não acomoda. Então, nesse tipo de procedimento, a pessoa socorre ao juiz e o juiz manda realizar um estudo social e manda ver se o estudo conclui, se há necessidade realmente de estudar naquele horário diferenciado. O juiz tem dado a liminar, sim, para que a escola providencie lá uma forma de acolher aquela pessoa naquele horário. Mas aí, nesse caso, não depende de comprovante de renda da pessoa, Não, ela simplesmente ela tem que provar que ela necessita. Nesse aspecto, não. Em regra, às vezes, um tipo de criança que toma um medicamento à noite, e que depois o medicamento vai surtir o seu efeito até lá pelas 10 horas, ele não pode acordar às 7 horas para estudar. Então, o estudo dele, ou a parte de internato dele, tem que ser no período da tarde. Existem muitos casos desse tipo em Tupã? Não. Em regra, os dirigentes bastante conscienciosos, sensatos, estão solucionando o problema. Não há muita necessidade de intervenção do Poder Judiciário, nesse aspecto, não.
E o combate à dengue? A justiça tem sido chamada a se manifestar, algumas pessoas ainda se recusam a deixar os fiscais entrarem em sua casa, promover a limpeza. Olha, Tupã está com sorte, não tem registrado casos assim que necessita da intervenção do Poder Judiciário para permitir que o pessoal da fiscalização e do combate da dengue ingresse nos lares. Mas a população tem que saber que deve sim permitir aos agentes, né, habilitados e bastante esclarecidos que possam ingressar nos lares para combater a dengue, que é um dever do Estado, tanto a prevenção como o combate, é dever do Estado. E a dengue só se instalou de forma tão forte, igual está instalado em Tupã e na região, no estado de São Paulo e pelo Brasil afora, por culpa do governo, que pouco aplicou nessa área e pouca explicação e orientação deu à população no momento próprio. Doutor Emílio, adoção de crianças, qual que é o trâmite? Pessoas solteiras podem adotar e também casais gays, eles têm o direito de adotar crianças? O trâmite é o mesmo de casais heterossexuais? A lei não faz nenhuma discriminação em relação ao perfil e ao caráter e ao sexo da pessoa que deseja fazer uma adoção. Casado, não. gay. A pessoa interessada em fazer a adoção deve procurar o cadastro do fórum, fazer a sua inscrição, se inscrever. O fórum faz o estudo social, o perfil da pessoa, a pessoa fica inscrita. Assim que uma criança está internada em alguma creche, em alguma instituição de proteção à criança, em condições de ser adotado, se ela estiver na ordem cronológica do cadastro já em condições, essa pessoa é avisada pelo setor técnico do fórum e comparece ao local para ela ter contato com a criança. O importante é o bem-estar da criança, seja qual for o perfil do pai, da mãe. Sempre a adoção tem em mente que o que vale em primeiro lugar é proteger e fazer com que a criança seja entregue a uma pessoa que realmente vai ter condições de dar a ela uma condição de vida sadia, salutar, por aí afora. Sobre problema de internet, redes sociais, caso de calúnia, tem acontecido em Tupã? Caiu nas suas mãos algum processo desse tipo? Calúnia, difamação? Acho que aqui em Tupã teve um ou outro processo aí ligado à rede social, mas com exposição da intimidade das pessoas, processos que acho que estão em andamento aí pelo Não é fórum. calúnia, é aquela questão de tirar foto, manda pro namorado e termina. Se fosse questão da calúnia, instauraria processo crime, né? Certo. Instauraria um inquérito para ver se depois o promotor vai apresentar a denúncia ou então uma representação, se for o caso, por parte do próprio ofendido. Mas o fórum parece-me que tem sido procurado mais para resolver questões de ordem de indenização de dano moral, dano material, qualquer coisa assim. A pena nesse caso é basicamente indenização, retratação. Na área do ilícito civil é indenização ou ressarcimento do dano provocado. E sobre Petrobras? Escândalo da Petrobras, Lava Jato, como o senhor tem acompanhado, o que o senhor tem visto aí desses desdobramentos? Só acho que vai até onde vai chegar, vai acabar em pizza ou não, quem podem ser os atingidos? Olha, eu acho que a questão da Petrobras é uma questão que vem sendo conduzida de forma bastante sensata e firme pelo juiz Aldo Moro. Sérgio Moro. Eu acho que é alguma coisa que trouxe um prejuízo muito enorme ao cofre do Tesouro Nacional. Nós precisamos, a população precisa estar sim do lado da justiça. O juiz Aldo Moro precisa ser fortificado no seu intelecto, né? Porque precisa conduzir esse processo e, afinal, nós temos certeza de que dúzias e dúzias de pessoas, agentes do governo, parlamentares e empresários precisam pagar e devolver ao Brasil esse dinheiro que foi roubado da nação brasileira, né? Dinheiro que poderia ser aplicado na área da saúde, na área da educação. Então nós precisamos urgentemente de apuração e até saber se o governo atual e o governo passado não têm participação nisso.
Sim, tem que ir a fundo aí, né? Como dizia o Collor lá, duela quem duela, né? Eu acho que a investigação precisa ser forte, precisa ser firme, ser conduzida com razoabilidade e apurar realmente a responsabilidade das pessoas e puni-las com rigor. Será que a gente vai conseguir reaver todo o dinheiro? Existem mecanismos para isso? Olha, eu tenho a impressão que já está sendo recuperado, né? Dinheiro de outros países aí já estão retornando. Que é o mais cofre, difícil, né? Repatriar recursos, né? Acho que é a questão mais difícil do que recursos que estão no país. Está conseguindo porque depois que alguns envolvidos estão fazendo o acordo da delação premiada, nós estamos conseguindo informações, denúncia, onde o dinheiro está, quem mais participou, quem são os outros partícipes. Então, essas pessoas que fizeram o acordo da delação premiada está contribuindo de forma decisiva para que a investigação, num primeiro plano, está conseguindo trazer de volta dinheiro para os cofres do Brasil. E a delação premiada, até onde o delator pode ser beneficiado? O delator ele só é beneficiado se o depoimento dele, se a inquirição dele trouxer algum benefício na investigação. Ou seja, não adianta ele falar alguma coisa que ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Mas se ele falar alguma coisa que não é mentira, mas também não tem provas, também não adianta. Ele tem que colaborar com a investigação no sentido de levar a autoridade que conduza a investigação ao encontro do outro que também participou do crime, ao encontro do bem que foi apropriado, onde ele se encontra, né? Ele tem que estar sempre ao lado da investigação, auxiliando de forma decisiva. E, afinal, o seu depoimento, conjugado, sopesado, perquirido pelo magistrado em relação às demais provas, ele tem que ser um elemento decisivo para a decisão, para que ele possa receber o benefício de diminuição da pena de 1/3 a 2/3 e até a extinção da punibilidade dele pela delação premiada, que também é uma forma de extinção da punibilidade. Ou seja, ele vai ser declarado responsável pelo ato criminal, mas pela participação dele, pelo constrangimento que ele permitiu que fosse realizado, o judiciário, a lei se dá por satisfeita e dá a ele a liberdade, e ele não precisa cumprir a pena que foi imposta. E quanto a essas pessoas que participam aí, acusados da Operação Lava Jato, que foram soltos essa semana, eles vão receber uma tornozeleira, mas deixa uma sensação aí de uma certa impunidade no ar, né? Por que eles estavam presos e por que a justiça determinou a liberdade deles agora? Olha, num primeiro plano eu penso que o juiz Aldo Moro tem uma visão longa dos fatos. Eu acho ele um magistrado extremamente preparado e está, volto a repetir, conduzindo esta investigação, esse processo da Petrobras de forma bastante firme, valiosa e proveitosa. A questão é o seguinte: quando alguém pratica qualquer tipo de infração penal, hoje a pessoa presa em flagrante, o flagrante deve ser imediatamente reexaminado por um juiz e o juiz, se for o caso, tem que converter o flagrante em prisão preventiva. Hoje a pessoa não fica mais presa em flagrante delito. A pessoa só fica presa em flagrante delito pelo período de 24 horas. E em seguida um juiz tem que tomar conhecimento necessariamente, obrigatoriamente, da prisão da pessoa e analisar as provas e, com base naquilo, saber se aquela prisão em flagrante deva ser convertida em prisão preventiva. Foi bem. Por 30 dias. São prisão preventiva? São por 30 dias. Não tem prazo. Não o tem que prazo. tem prazo é a prisão temporária. Certo. A prisão preventiva não tem prazo. O prazo é até terminar a sentença do processo que vai ser instaurado, que termina sempre com uma sentença. Muito bem. O que a população precisa entender é que só a pessoa praticar um crime e ser pilhada, ser flagrada praticando crime, não é o suficiente para a pessoa permanecer na prisão. Ele tem que ser Para uma julgado. pessoa permanecer na prisão,
o juiz precisa analisar requisitos outros que não o mérito, que não o fato em si isoladamente. Então, um roubo, deixamos o roubo do lado. O juiz tem que analisar se aquele agente acusado do roubo vai estar em condições de perturbar a instrução do processo, interferindo na liberdade das testemunhas, procurando testemunha, ameaçando as testemunhas para que elas não declarem a verdade. Esse é um dos requisitos. O juiz tem que analisar o perfil do réu e saber se ele está em condições e poderá interferir na apuração do fato, principalmente na colheita da prova testemunhal ou até fazer desaparecer algum tipo de documento. Isso normalmente o juiz se baseia em quê? Em poder econômico, agressividade do isso indivíduo? De acordo com a convicção do juiz, é o poder de persuasão que o juiz tem que ter, analisando os fatos e tirando as suas conclusões, sempre com base legal. Em segundo lugar, o juiz tem que perceber se aquele réu eventualmente sofrer uma condenação e tiver que ser punido, se ele não vai fugir, se ele não vai dificultar a sua prisão para ele praticar pelo ato que realizou. Em terceiro lugar, o juiz tem que analisar se aquela pessoa, com a sua conduta, não perturbou a ordem pública, não trouxe um clamor público muito forte. Também saber se o criminoso não vai, já falei, não vai desconstituir algum documento. Aí, baseado nessas premissas aí, nesses requisitos, é que se decreta uma prisão. Hoje, um decreto de prisão assim, por exemplo, face à gravidade do roubo, face à gravidade do homicídio, só isto não é suficiente para uma pessoa, porque a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Mesmo que seja um assassino confesso, um juiz sempre vai pensar que ele pode estar confessando um crime por alguma necessidade ou então para favorecer alguém. Sempre há essa hipótese. Isso daí é a lei. O juiz não pode se distanciar da lei. Se o juiz se distanciar da lei, ele vai estar cometendo arbitrariedade. Porque o juiz não faz as leis, ele as segue. Ele só aplica. Quem faz a lei é o poder legislativo. Quem cumpre a lei é o poder executivo. E quem aplica a lei é o poder judiciário. Certo. E o senhor acredita que pode chegar na Dilma, que pode haver motivo para o impeachment? Olha, essa questão aí de saber se a presidenta da República deve ser investigada ou não, essa é uma questão bastante controvertida. Mas eu tenho uma ideia a respeito. A questão é a seguinte: se não me falha a memória, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, fala que o agente público, no caso o presidente da República, ele só pode ser responsabilizado por fatos ocorridos durante o seu mandato. Ou seja, agora no segundo turno, a partir do dia que a Dilma assumiu a presidência da República pela segunda vez. Os fatos envolvendo possível participação do governo no escândalo da Petrobras, eles são anteriores à reeleição da presidente da República. Então, responsabilizá-las por força desta lei, parece-me que está difícil de ser perquirido, de ser colocado em prática. Mas a saída para essa questão da participação ou não da presidenta da República, do presidente anteriores, no escândalo da Petrobras, precisa ser analisado de forma relativa e não de forma absoluta. Se analisarmos de forma absoluta, não há como responsabilizá-la, nenhum dos presidentes da República. Mas a questão é a seguinte: nós precisamos analisar essa questão pelo âmbito do crime de improbidade administrativa. Aí sim.
mas não para responsabilizá-la, e sim apenas para abrir um procedimento para investigar a participação da presidente e do seu sucessor. A investigação, esta sim, pode ser realizada. Investigar se ela tem participação e se ela afrontou o dispositivo da lei de improbidade administrativa, que fala que é crime o presidente da República que permite por ação que o patrimônio público seja dissolvido. Aí sim é possível. Mas investigar significa estar apurando. Todos nós somos suscetíveis de ser investigado a respeito de um fato. Não significa que ela seja culpada e nem que ela seja responsável. Agora, depois da investigação, sim, se restar provado que tem participação do governo, aí sim eu penso ser possível a instauração do impeachment. Porque o agente público, no seu dever de fiscalizar, ele tem ali, ele pode ser punido não só por ação, por o agente público estar roubando, mas por omissão, por deixar alguém roubar por falta de atitude. A participação do governo no escândalo da Petrobras, ao que me parece, num primeiro plano, é pela omissão, porque ela só passou a se interessar pela investigação, pela apuração e eventual identificação das pessoas que se apropriaram do patrimônio público, depois que os veículos de comunicação passaram a mandar para o ar, para os lares brasileiros, informações diuturnamente. Até então, a presidente se manteve silente durante a sua campanha e não fez nenhuma referência ao escândalo da Petrobras. Mas ela precisa ser investigada, sim, e afinal saber se ela tem participação, só aí poder o Congresso Nacional, o Legislativo, instaurar o procedimento de impeachment para saber se ela deve ou não permanecer no cargo. O Brasil precisa recuperar dinheiros, milhões e milhões que foram apropriados, né? Poderiam ser aplicados na área da educação, na área da saúde, né? Poderia ser melhorado aí a criação dos nossos jovens, das nossas crianças. Então eu tenho esperança, sim, de que isso vai chegar a um final forte e valioso. Não vai perder pelo caminho, não. Porque o agente público ele pode ser punido não só por uma ação, por ele ter participado de corrupção, mas também por omissão, por ele ter deixado a corrupção se instaurar, mesmo que ele não tenha sido beneficiado por ela. Sim. Todo crime pode ser praticado por ação, por omissão ou por comissão. E, no caso aí da Petrobras, nós temos pessoas que participaram por ação e também temos a participação de pessoas que participaram deste roubo fenomenal aí por omissão. No caso do governo, a participação do governo pode ser investigada por estar participando pela modalidade omissiva, porque o escândalo da Petrobras só veio à tona com a divulgação pelos veículos de comunicação. Até então, o governo não tinha interesse em identificar os autores e nem recuperar o dinheiro valioso que saiu dos cofres públicos. Doutor Emílio, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a sua participação. Foi um prazer tê-lo recebido aqui na TV Universitária. Olha, em primeiro lugar eu queria registrar que sempre é um prazer estar aqui neste veículo de comunicação ao lado do meu companheiro de trabalho e também já foi companheiro de luta estudantil, o Dr. Paulo José, um advogado que é uma honra para a Ordem dos Advogados do Brasil e para os juízes aqui da comarca de Tupã. E, em segundo lugar, por estar sendo entrevistado por você, Eduardo, um jovem, filho do meu amigo de mais de 50 anos, que é o Mário Dantas, né? Com quem eu comecei a minha carreira trabalhando em cartório, e ele viajante da Biotônico Fontoura, do GC Lever, na época em que ele trabalhava e sempre dedicado ao trabalho, chegou aonde chegou por mérito próprio. Então mande ao seu pai um abraço e um beijo carinhoso, e foi uma honra saber que o filho dele, esse moço preparado que está aqui hoje, fazendo pergunta num veículo de comunicação. Muito obrigado pelas suas palavras carinhosas
E assim encerramos nosso programa Conexão Tupã. Muito obrigado pela audiência e continue na TV Universitária.